Hoje vamos comentar sobre duas perguntas que eu recebo com muita frequência. Por que faz sentido investir em ações que pagam, digamos, 6, 7, 8% de yield, com a renda fixa pagando quase 14% ao ano? E o segundo ponto importante, vou comentar sobre a correlação negativa dos juros versus a bolsa. Mas antes de comentar aqui sobre isso, já se inscreva no canal para acompanhar os vídeos diários sobre notícias e investimentos. Então bora lá. O primeiro ponto, a diferenciação, é que o pessoal só olha a taxa de 13,75% ao ano, sendo que isso aqui não é fixo e também é nominal. Ou seja, se retirar o imposto de renda e a inflação, o rendimento não será tão atrativo assim. E em particular, nesta grande janela de tempo, de 2004 até agosto de 21, o CDI entregou 485%, o que nos dá 10,5% ao ano, mas se retirar o IR e a inflação, o rendimento real seria de 3,2% ao ano. Ou seja, quem fica imaginando esse grande retorno nominal tem que retirar o imposto e a inflação, e não será tanta coisa assim. E o segundo ponto importante, na renda fixa, em geral, você vai sacar de tempos em tempos, até porque tem um vencimento, aí quando acontecer o vencimento, você terá que pagar imposto de renda. E muitas pessoas nem têm paciência para chegar nesse prazo de 2 anos para pagarem 15% de IR, consequentemente, eles pagam uma alíquota maior do que 15%. Aí, fora isso, no passar do tempo, de 5, 10, 15, 20 anos, em vários momentos terá o vencimento e você pagará o imposto de renda. Diferentemente das ações que você pode carregar durante anos e anos e não terá que pagar imposto de renda só se você vender aquela posição. Aí essa foto é bem interessante, é um estudo antigo, mas continua 100% válido. Aqui o racional é que se você aplicasse 40 mil em um horizonte de 28 anos sem aportes adicionais. Aí perceba que se você aplicasse em um CDB de 1 ano, sacasse, aplicasse novamente, sacasse durante 28 vezes, esses 40 mil se multiplicariam em 276 mil. Já um CDB de 2 anos, aplica 2 anos, saca e reaplica novamente para 301 mil. E quanto menor a quantidade de giros, maior será o seu patrimônio final. Aqui nesse estudo, lá para o IPCA 2045, a aplicação única e o resgate só no vencimento. Ou seja, 40 mil se transformariam em 430 mil. Então sim, cuidado para quem quiser reaplicar esse dado, até porque esse estudo é um pouco antigo. Mas isso aqui mostra na prática esse ponto de sacar renda fixa, reaplicar, o seu rendimento total não será tudo isso o que aparece desses estudos. E o terceiro ponto muito importante é que um dividend yield, digamos de 8%, é apenas um percentual do lucro da empresa. Aí, por exemplo, a Irani, Honey 3, a empresa paga cerca de 50% de payout, porém, o dividend yield fica neste patamar. E também a empresa pega o restante do lucro para reinvestir e tentar entregar crescimento. Ou seja, indo aqui no site Investor 10, perceba que a Irani possui um dividend yield atual de 9% e a empresa só paga 50% de payout conforme a sua política de proventos. Ou seja, a empresa ainda retém a outra parte para tocarem seus investimentos. E cabe destacar que, em particular, a Irani está com um projeto de quase 1 bilhão em investimentos, que é praticamente metade do valor do mercado da empresa, que os executivos destacaram que em breve isso irá gerar frutos para a empresa no final de 2023 e início de 2024. Dessa forma, ainda temos esse potencial de crescimento no resultado da empresa, isso aqui na ótica geral, não estou comentando da Irani, até porque, se o dividendo crescer, é provável que o nosso dividend yield seja bem mais atrativo. Dessa forma, se você pegar várias empresas boas da sua carteira, olhe os últimos 3 anos, 5 anos, 10 anos, e certamente essa empresa entregou o crescimento de lucros e de proventos. Ou seja, quem permaneceu sócio teve tanto uma apreciação das cotações, além desse crescimento na sua renda passiva. Então, com o passar do tempo, seu dividend yield em relação ao seu custo de aquisição será muito elevado. Já o quinto ponto, muito importante, queda de juros que pode acontecer, olhando aí para o curto a médio prazo, e no Brasil e no mundo temos uma correlação negativa entre a precificação das ações e a taxa de juros. E o pessoal que fica só vidrado na renda fixa, aí pode acontecer dos juros caírem e você ter uma queda no seu rendimento
nos investimentos na renda fixa. Consequentemente, pode acontecer o caso contrário, você tem essa queda no rendimento da renda fixa, porém, quem permanecer sócio de boas empresas pode ter essa apreciação, crescimento de lucros da empresa e crescimento no provento pago. Aí essa foto é bem interessante porque mostra a taxa Selic versus a pontuação de Bovespa até meados de 2016, 2017, e perceba essa correlação negativa, juros caindo e bolsa subindo, depois juros subiu e a bolsa caiu, e juros novamente subiram lá para 2015 e 2016 e a bolsa despencou para abaixo de 40 mil pontos e depois a bolsa disparou com um novo ciclo de queda de juros de 2016 até 2021. Aí perceba em um gráfico mais recente, Ibovespa versus taxa Selic de 2015 até 2023. Aí a Selic acima de 14% despencou para a faixa de 2% e a bolsa subiu de 40 mil pontos para 130 mil pontos. E o que é que temos no momento? O mesmo caso, taxa Selic nas alturas, em quase 14% ao ano, e o mercado cita que essa taxa Selic deve despencar nos próximos anos. E também, quem olhar, juros futuros já tem se reduzido. Ou seja, se de fato acontecer essa queda nos juros no Brasil, podemos esperar uma apreciação em ativos em renda variável. Lógico que ninguém tem bola de cristal e nada garante que isso irá acontecer. E outro ponto interessante é que com essa última queda de juros de 2016 até junho de 2021, perceba a apreciação de vários índices, por exemplo, o índice UTIL, que é a parte de utilidade pública, energia elétrica, saneamento e gás, teve uma performance total de 303%. Já o índice de Small Caps subiu quase 302% nesse período de queda de taxa de juros. O IDIV, que é o índice de dividendos, 295%. O IEE, que é a parte de energia elétrica, quase 270%. E o Ibovespa, 218. E um questionamento, olhe o quanto o CDI entregou nesta janela destacada. Ou seja, quem tem estômago, apetite a risco, disciplina, paciência, eventualmente pode pegar uma grande apreciação na sua carteira. Aí vai lá o cidadão, já tem 100 mil, 200, 300, meio milhão, aí do nada tem essa performance de 100, 200, 300%, ele se torna milionário ou multimilionário. Porém, isso aqui demora tempo para acontecer, até porque foi de 2016 até junho de 2021. E também, apesar da alta, em alguns momentos a bolsa caiu, lá na greve dos caminhoneiros, na pandemia, no caso atual que ficou de lado, então tem que ter muita disciplina e paciência porque nada sobe em linha reta. Aí a minha visão não é desmerecendo aqui a parte de renda fixa, já que ela tem a sua importância, porém o meu intuito é da parte de reserva de oportunidade e reserva de emergência. Além desse ponto de ter algum objetivo de curto prazo, daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, ou até no máximo 3, 4 anos, aí esse ponto é interessante de olhar para a renda fixa. E um ponto que eu acredito nas empresas para a geração de riqueza do país. E outro ponto interessante que o pessoal sempre cita é que a bolsa perde para o CDI. Mas perceba aqui, eu encontrei esse estudo bem mais longo, de 67 até 2017, ou seja, 50 anos, e de forma real, a bolsa entregou 2.500% ajustados pelo IGPDI, enquanto o CDI, um retorno real de 71%. Ou seja, a bolsa entregou 6,7% ao ano, de forma real, acima da inflação, enquanto o CDI apenas 1% ao ano, acima da inflação. Então, nesta janela de 50 anos, de fato, a bolsa performou muito bem e acima da inflação. Aí isso aqui fica muito claro que quem alocou seu capital teve uma performance muito boa e acima da inflação, até porque o Ibovespa nem é um índice tão bom assim, e quem já investe há certo tempo sabe que é, entre aspas, muito fácil de bater Ibovespa, desde que você possua uma estratégia clara de investimentos. Aí com esse gráfico anterior, fica muito claro que para quem tem muito tempo de mercado, conseguiu construir muita coisa, aportando e reinvestindo, desde que esse investidor possua uma estratégia clara de investimentos. E também aguente essas grandes oscilações que irão acontecer na bolsa, até porque perceba o retorno que sobe, depois cai 50%, 70%, aí tem que ter estômago porque uma hora a bolsa irá cair e a sua carteira irá derreter. Aí quem não possui estratégia acaba se desesperando e vendendo tudo lá no fundo. E outro ponto interessante é sobre a parte da tributação da renda fixa, aí de 15% acima de 2 anos, que é bem pior na parte de ações, até porque, até o momento,
o dividendo é isento de imposto de renda. Ou seja, o reinvestimento é muito barato. Até porque, de forma sistemática, você terá uma parte do seu capital reavida apenas com proventos, de forma isenta, e você reaplica e compra mais ações. E se você for sócio de longo prazo e não vender essa posição, consequentemente, você não terá que pagar imposto de renda. Diferentemente daquela foto que eu mostrei da renda fixa, que de tempos em tempos irá acontecer o vencimento e você pagará imposto de renda. E outro ponto, de fato, quem olhar para o curto prazo, o Ibov perdeu para o CDI, porém, de onde vem todo esse retorno do CDI é justamente de 95 até meados de 2005, 10 anos que o CDI ficou nas alturas, porque perceba que em 95 o CDI foi de 53%, em 96, 27%, em 97, 24%, e outros anos aqui com 28% até 19% em 2005. Ou seja, esse período fora do comum, de 95 até 2005, acaba distorcendo todo esse retorno do CDI e o pessoal acha que terá esse grande retorno que aconteceu de 95 até 2005, o que aparentemente não é o caso atual. Consequentemente, isso puxa essa rentabilidade imensa do CDI em relação ao Ibovespa. E outro índice interessante que algumas pessoas utilizam é o IBX, que é uma carteira teórica composta por 100 ações mais negociadas, com valor do mercado elevado e uma liquidez muito elevada. Então são, entre aspas, as 100 principais empresas do nosso país listadas em bolsa. Até porque no Ibov já tivemos várias empresas do Eike Batista, 45% do índice da Telebrás, ou seja, em alguns momentos o índice ficou bem mal diversificado e com ativos bem duvidosos que certamente você não teria no seu portfólio. Ou seja, nesta janela destacada, o IBX de 96 até 2018 entregou 2.686%, o Ibov 1.400% e o CDI 2.500. Ou seja, até o IBX conseguiu bater o Ibovespa um pouco acima e o Ibov perdeu de lavada em relação ao CDI e ao IBX. Isso aqui se deu principalmente devido a esse CDI fora do comum de 95 até 2005. Fora isso, não teve nenhum retorno absurdo da renda fixa em relação à bolsa. Ou seja, cuidado para não pegar de 95 até 2005 e acabar distorcendo esse ponto que o pessoal quer ir diretamente para a renda fixa ao invés de se tornar sócio de boas empresas. Aí alguns pontos finais desses estudos: o CDI ganhou do Ibov desde o plano real, sim, aí pode falar, mostra o gráfico do Ibov versus CDI. Então sim, eu concordo que o CDI ganhou do Ibov, mas o CDI em 50 anos ajustados pela inflação não ganhou do Ibovespa. Esse ponto que o Ibovespa já teve problemas na sua carteira e foi ajustado em 2013 e teve várias tranqueiras de 2000 para cá que certamente você não teria na sua carteira. Quarto ponto, o IBX, as 100 principais empresas, melhor construído, ganha do CDI, mesmo considerando aquele CDI de 95 até 2005 que ficou fora do comum. E outro ponto, se você acredita novamente nesse CDI de 50, 30, 20, 15% para CDI, então você não deveria ter ações e só deveria olhar para a renda fixa. E na minha visão, é mais propício que boas empresas gerem um valor desse interessante ao invés da renda fixa. Então, pessoal, comentamos aí vários pontos sobre essa parte de yield, de ações versus a parte de renda fixa, juros versus bolsa, é o Ibov que perde para o CDI e etc. Então, tem esse ponto de ativos que têm a capacidade de gerar valor para o acionista e conseguem reinvestir parte de seus lucros e conseguem investir em projetos rentáveis. E, em particular, eu citei o caso Irani, mas isso aqui não é recomendação de compra ou de venda. Aí por isso era isso. Aí deixe o gostei no vídeo e também seja membro do canal para ter acesso a conteúdos similares a esse, de forma educativa. Eu já postei mais de 120 vídeos para os membros. E se você não gostar, é só cancelar e só paga o mês que utilizar. Então, pessoal, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo e forte abraço.